A paz do Senhor esteja com todos vocês, irmãos. Amém? Amém. Que bom. Que alegria a gente poder estar aqui hoje mais uma vez, né? Uma vez mais, né? Mas mais uma vez que o Senhor nos dá a oportunidade de poder nos assentar para escutar a voz dele e a palavra dele. E é tão linda essa palavra que nós vamos refletir nessa noite, que ela vai nos falar sobre a casa de Deus. E quando nós falamos na casa de Deus, o que é a casa de Deus? O que é a casa de Deus? A casa de Deus, nós podemos dizer que é o mundo inteiro, porque no céu está o trono de Deus e na terra está o apoio dos pés de Deus. Nós podemos dizer também que a igreja é a casa de Deus, o templo, né, onde nós, corpo de Cristo, nos reunimos e nos encontramos. Mas, sobretudo, nós precisamos tomar a consciência de que a casa de Deus é o nosso coração. O que é o nosso coração? A casa de Deus. Nós somos, como diz São Paulo aos Coríntios, ele fala que nós somos templos do Espírito Santo. Somos morada do Espírito Santo de Deus. Então, com essa ideia do que é a casa de Deus, nós vamos abrir a nossa Bíblia agora no profeta Ageu, livro do profeta Ageu, capítulo 1, os versículos de 2 a 9. A Bíblia Ave Maria é a página 1268. Então vamos lá. Quem trouxe a Bíblia, já está todo mundo, já selecionou já a palavra. Então vamos lá. Achou, Márcia? Achou? Todo mundo achou? Quem não achou, diz misericórdia. Amém? Então vamos lá. Capítulo 1, versículo 2. Vamos ler juntos. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não é ainda chegado o momento de reconstruir a casa do Senhor. E a palavra do Senhor foi transmitida pelo profeta Ageu. É então o momento de habitardes em casas confortáveis, estando esta casa em ruínas? Eis o que declara o Senhor dos Exércitos: considerai o que fazeis, semeais muito e recolheis pouco, comeis e não vos saciais, bebeis e não chegais a apagar a vossa sede, vestis, mas não vos aqueceis, e o operário guarda o seu salário em saco roto. Assim fala o Senhor dos Exércitos: refleti no que fazeis, subi a montanha, trazei madeira e reconstruí a minha casa. Ela me será agradável e nela serei glorificado. Oráculo do Senhor. Esperastes uma abundante colheita, e esta foi magra. Dissipei com um sopro o que queríeis armazenar.
Por quê? Oráculo do Senhor. Porque minha casa está em ruínas, enquanto cada um de vós só tem cuidado da sua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, juntamente com esta palavra que nós acabamos de escutar, o núcleo do grupo de oração, também em reunião, recebeu uma profecia de Deus, da qual o Senhor falava que vós tendes vos ocupado muito das coisas vossas e tem abandonado, deixado de lado as coisas minhas, né? Deus falando. E aqui esta palavra vem justamente para confirmar esta profecia que foi dirigida para o núcleo. Então veja, irmãos, como eu disse, a casa de Deus pode ser o mundo, pode ser a igreja e pode ser, sobretudo, nós, que somos os templos vivos. E de acordo com aquilo que a profecia nos fala, está falando justamente nesse sentido da casa de Deus ser o nosso coração. Então, quando começa dizendo, eis o que diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, é o povo que diz, não é ainda chegado o momento de reconstruir a casa do Senhor. Deus é santo. Para Ele preparou uma casa santa. Preparou o nosso coração santo. Nós somos batizados, recebemos o Espírito Santo e com o Espírito Santo toda a vida de Deus em nós. Mas diante dos apelos do mundo, diante das coisas que acontecem no mundo, nós vamos acabando, nós como morada de Deus, vamos ficando à mercê. Nós não vamos fazendo aquelas reformas que a gente faz nas casas, não é? A gente não vai fazendo a manutenção e a gente vai ficando ao léu e as coisas do mundo vão também atentando contra esta casa, contra o nosso coração, e nós vemos que hoje o mundo, do jeito que está, cada dia mais afastada de Deus, não só na participação das comunidades, mas especialmente vai se afastando da lei de Deus, do mandamento de Deus, dos preceitos de Deus, da doutrina que o Senhor trouxe para nós. Nós vamos nos esquecendo e o mundo cada vez fica lançando mais coisas para que nós não retornemos a reconstruir a nossa vida, a vivermos sermos essa morada do Senhor. Do jeito que nós vamos caminhando, irmãos, o mundo vai caminhando e nós vamos nos misturando a isso, como eu disse, nós vamos imprensando a presença de Deus em nós. Nós vamos enchendo a nossa vida de cacais, vamos enchendo a nossa vida de coisas que não têm serventia, que não dão futuro, que não nos levam a nada, mas nós vamos ocupando o lugar de Deus com essas coisas, com esses apegos banais. E então Deus vai ficando dentro de nós de uma forma tão inibida, não porque Ele não quer realizar, mas porque Ele também não sai, mas Ele fica imprensado dentro de nós. E quando alguém está imprensado, que não tem espaço para se mover, a pessoa acaba ficando paralisada, fica paralisada, mesmo estando viva, mesmo estando presente,
ela fica paralisada porque não tem espaço para se mover. E assim o que tem acontecido conosco, o que tem acontecido dentro de nós. Em detrimento dessas palavras que o profeta diz, citando aqui aquilo que o Senhor dos Exércitos disse. O Senhor disse, este povo diz. Foi o próprio Deus que sabe daquilo que nós estamos vivendo. E Ele fala, esse povo diz, não é ainda chegado o momento de reconstruir a casa do Senhor. Então, o profeta Isaías diz assim, e a palavra do Senhor foi transmitida pelo profeta, então o momento de habitardes em casas confortáveis, estando esta casa em ruína. Como, irmãos? Então o momento de habitardes em casas confortáveis, estando esta casa em ruínas. Quer dizer que nós pensamos somente em nós, pensamos no nosso físico. A gente precisa pensar também, mas nós colocamos 99,9% das nossas forças, dos nossos pensamentos em busca de satisfazer a nossa carne, o nosso corpo. Nós vemos as academias hoje, não tem nada contra quem pratica, quem treina nas academias não, mas nós vemos as academias, tem muito mais gente do que tem aqui no grupo de oração. Cada hora que nós vamos lá tem um tanto desse ou mais, em cada uma delas. As pessoas querem ficar durinhas, saradas, outros querem ficar musculosos, não é? Outros querem ficar com a bunda esticada, outros querem ficar com a barriga de tanquinho. Mas e o coração? A casa nossa nós queremos preparar. Queremos o melhor sapato, a melhor roupa, o melhor penteado, queremos tudo. E o nosso coração, que é a casa de Deus, nós vivemos esse egoísmo, né? De querer fazer a nossa casa bonita, mas nós não endireitamos a casa de Deus. Então o momento de habitardes em casa, de casas confortáveis, estando esta casa em ruína, a casa de Deus que está em ruína, o nosso coração. E olha o que o profeta diz, eis o que declara o Senhor dos Exércitos, considerai o que fazeis. Tipo assim, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Vocês estão semeando muito e recolhendo pouco. Vocês estão ali gastando tempo, suando, correndo, pulando. Estão gastando tempo de vocês. Vocês estão indo nas boates, vocês estão indo nos barzinhos, estão indo por aí afora, nos carnavais, né? Que tem por aí, se divertindo. Estão gastando tempo, estão gastando dinheiro. Por quê? Estão semeando muito e recolhendo pouco. O pouco aqui significa alguns momentos de alegria. E muitos dessa alegria, alegria falsa, porque a alegria na bebida, que daí a pouco passou a esbórnia, passou a alegria, não é? Então, vejam, considerai, olhem bem o que vocês estão fazendo, estão semeando muito, estão gastando muito, estão recolhendo pouco, comem e não vos saciam, bebem e não chegam a apagar a sede, vestis, mas não vos aqueceis, e o operário guarda o seu salário em saco roto. Olha, gente, como essa palavra fala para nós. Está dizendo uma coisa, que nós estamos fazendo tudo aquilo que o mundo apela, mas nós não estamos fazendo
aquilo que Deus pede a nós. Por que que a gente gasta muito e colhe pouco? Porque nós não estamos gastando nosso tempo com a presença de Deus. Não estamos gastando nosso tempo com a nossa vida em Deus. Não estamos gastando nosso tempo em preparar a morada de Deus. Nós vamos enchendo de coisa a nossa vida, como eu disse, e não deixamos espaço para o Senhor encher a nossa vida. Então, assim fala o Senhor dos Exércitos: refleti no que fazeis. É hora, de nós refletirmos, tomarmos consciência. E ele diz assim: subir a montanha. O que é o subir a montanha? Na Bíblia, subir a montanha significa ir ao encontro de Deus, se retirar, estar perto de Deus. Subir a montanha, trazei madeira e reconstruir a minha casa. Subir, vai à presença de Deus, vai ao Santíssimo. Quer uma montanha melhor do que essa aí para encontrar com Deus? Ali no Santíssimo. Vá ao Santíssimo. Busque ali. Busque o material que você precisa para encher a sua vida. Vá ao Santíssimo e se abasteça da presença, da Shekinah, da glória de Deus. Seja envolto pela presença de Deus, não só dentro de si, mas também no seu exterior. Você estará cheio da presença de Deus. Trazei a madeira e reconstruir a minha casa através do sacramento, gente. Eu não entendo, eu não consigo entender como nós cristãos católicos podemos viver um domingo sem receber o corpo e sangue do Senhor. Não entra na cabeça. Como nós conseguimos viver um domingo que é a nossa Páscoa semanal? Se nós pudéssemos participar todos os dias da Santa Missa, seria excelente. Agora, a missa do domingo, ela é o cume na nossa vida. E nós, muitas vezes, trocamos essa missa por qualquer coisa. Então, isso é deixar a madeira lá no cantinho. E a casa do Senhor vai cada vez ficando mais em ruínas. Reconstruir a minha casa. Trazei a madeira. Busque o sacramento da confissão, como disse a Luciene agora há pouco. Agora nós vamos entrar na quaresma. Esse tempo da quaresma é o tempo propício, não só nesse tempo, mas é o tempo por excelência. A Páscoa, o tempo da Páscoa, é o tempo de nós buscarmos com todas as nossas forças, buscar o sacramento, buscar a Eucaristia, viver na presença do nosso Deus que está vivo entre nós. Buscar a madeira, a nossa vida de oração, de escuta da palavra de Deus, não só aqui no grupo de oração, irmãos, mas nas celebrações, na nossa casa, na liturgia diária, todos os dias, escutarmos a palavra de Deus. Isso é buscar madeira e reconstruir a casa de Deus. E assim o Senhor fala que quando nós fazemos isso, a casa dele, ela se torna agradável e nela ele será glorificado. Quando nós estamos em contato com a palavra de Deus, quando nós estamos próximos da palavra de Deus, quando nós estamos íntimos da palavra de Deus, nós realmente glorificamos a Deus, nós alegramos o coração de Deus. E então, para nós finalizarmos, o último versículo diz: esperastes uma abundante colheita, e esta foi magra. Dissipei com um sopro o que queríeis armazenar. Por quê? Por quê, oráculo do Senhor? Porque minha casa está em ruínas
enquanto cada um de vós só tem cuidado da sua. Então, meus queridos irmãos, hoje é o dia de nós refletirmos mais profundo. Como tem sido a minha vida? O que eu tenho feito para que o Senhor habite em mim, que Ele tenha liberdade em mim, que Ele tenha condição de realizar a sua obra em mim? O que eu tenho feito? Eu tenho sido negligente, tenho sido desobediente, ou eu tenho sido aberto para que o Senhor habite em nós, em mim? Baixe sua cabeça por um instante, irmãos, e vai pensando nisso. Vai pensando nisso. Vai deixando que o Senhor vai tocando em você agora. Eu vou deixar você no silêncio, não vou falar nada. Vai conversando com Deus, vai falando com Ele, para que você tenha esse diálogo, para que Deus mova seu coração.